Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champion. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a um vídeo do Cross. Isso mesmo, o Cross soltou um vídeo no 14º e já fazia um tempo já que ele não fazia um vídeo lá. Acho que provavelmente porque uma que ele tá viajando a trabalho devido ao Flow e outra que teve essa pausa do Mundial, né? Então não tem mais muito o que falar. O Cross que não é um cara que... por mais que ele tenha bastante informações dos bastidores do Corinthians, ele não é um cara que faz muito vídeo referente a isso, a não ser quando fica de saco cheio de alguma coisa e estoura, aí ele vem e fala, mas, pô, o direito dele, eu acho que ele criou assim a comunidade dele desse jeito, o canal dele foi formado desse jeito, ele mais faz vídeos pós-jogos do que precisamente falando de bastidor, a não ser que seja algo muito grande, que igual no caso das eleições, em quesito do Augusto Melo, coisa parecida, que ele veio e falou um pouquinho mais. Mas é isso, tipo, quem acompanha o Cross, igual eu acompanho há um bom tempo, não só no 10º como nos outros canais, sei como que funciona mais ou menos o modus operandi dele, é um cara, pô, muito coração e sincero em suas palavras. Bom, referente ao vídeo de hoje, eu tenho que falar um pouquinho com vocês, porque o vídeo do Cross, na verdade, tem 36 minutos, é muito grande. Ele fala de patrocínio do Corinthians, que possibilitou ser a troca da Nike atualmente para Adidas, e por que o Corinthians continua com a Nike, que foi devido aos valores. Ele fala também sobre a situação do Memphis Depay, que... pô, tá cobrando o que lhe deve e, pô, o Corinthians tem que pagar e senão o jogador já ameaçou de não jogar. Comenta um pouco sobre a treta do Memphis Depay com o Neto nos bastidores e também comenta sobre a possibilidade do Corinthians virar SAF e o Ronaldo falando que poderia também comprar o Corinthians caso o Corinthians virasse uma SAF. Tudo isso tem no vídeo completo do Cross. Eu não coloquei o vídeo completo, confesso. Fui no vídeo e... cortei uma parte, peguei a parte que ele fala sobre o Super Mundial e a situação do Corinthians poder ou não estar nesse Super Mundial e como funciona essa competição para nós brasileiros. Eu acho que é um assunto interessante, é um assunto que eu já venho trazendo recorrente aqui no canal, que é referente a esse Super Mundial e é um assunto que eu falei que eu vou querer reagir. Eu sei que o mais fácil seria eu reagir a ele comentando sobre a treta do Memphis com o Neto e também essa renovação do Neto, que é o que todo mundo tá comentando, mas... cara, não é o que eu quero comentar, não tô afim. Literalmente não estou afim de comentar sobre isso. Vamos falar sobre a situação do Super Mundial e o porquê se o Corinthians poderia ou não estar no Super Mundial. E isso eu também posso trazer um pouquinho sobre se o Santos também poderia, porque eu costumo fazer isso quando o Cross faz uma reflexão do seu próprio time, eu costumo fazer uma reflexão do meu próprio time, e assim a gente começa a ter algumas ideias para poder comentar aqui no vídeo. Mas é isso. No mais, antes que o vídeo comece, já falei bastante já nessa introdução. Deixa seu like, por favor, comenta se possível. Comenta aí o que você acha do seu time que não está no Super Mundial, se ele estivesse, quão fantástico ou quão ruim isso seria. Se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer, porque estamos crescendo de pouquinho em pouquinho. Mas uma hora a gente chega lá. Mas é isso. Muito obrigado por você que está aí apoiando o meu trabalho. Bora pro vídeo? Tem muita coisa rolando e eu preciso falar para vocês a respeito do Super Mundial, né? Que tá acontecendo. Eu vi esses dias aí o vídeo do Ivan Moré. A galera gosta de pegar no pé do Ivan Moré, mas o Ivan Moré também ele gosta do engajamento. Ele gosta de causar, né? Eu acho que ele pode. A opinião dele, cada um fala o que quiser. A mesma coisa quando ele foi lá no meu programa e falou que o Corinthians ia virar o Santa Cruz, pô. Galera, por que você não? Porque eu não sou o pai e a mãe dele e você também não. O cara fala o que ele quer, só que ele vai ouvir também, às vezes, o que ele não quer, né? Então a internet é isso, você tem a liberdade de falar, mas você tem que ter a rola pra ouvir, né? Então é sempre isso. E ele tá falando lá que esse Mundial, o europeu não tá nem aí, que é um negócio só pra farmar grana ali entre os árabes e tal, e tem coisa que eu concordo com ele plenamente, isso é óbvio, né? Quem tem um pingo de juízo sabe que o público, né, os europeus em si, eu não tô falando os times, gente, jogador entra em campo, ele não quer saber, é para o ímpar, ele quer ganhar, certo? Só que se você pega agora, isso é só você pegar ou conhecidos ou dar uma pesquisada. Não tem ninguém lá na Europa, torcedor vibrando e dando a vida, querendo ganhar esse torneio, isso é uma realidade. O que os clubes brasileiros não tem nada a ver com isso.
né? Inclusive os jogadores não querem perder. Você vê que o Atlético de Madrid, os caras saíram lá tristes e tal. Na verdade, ninguém quer ser eliminado de torneio nenhum, não é verdade? Agora, se você for pegar os torcedores, as pessoas que de fato fazem com que esses clubes existam, né? Eles não estão nem aí, cara. Não tem ninguém. É empolgadaço, assim. O torcedor europeu não tá. É um bagulho de. É como se fosse off-temporada, entende? E pra eles, isso. Isso tem a ver com Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Botafogo? Não. Eles estão indo, estão jogando bem, fizeram bons jogos, fizeram com que algumas pessoas realmente se perguntassem se o futebol europeu é tudo isso. Eu nunca fui tão maluco por futebol europeu assim, então nem me boto nesse bonde aí de que sempre colocaram o europeu acima de tudo. Só que há uma discrepância em relação à tática. Bom, antes que o Cross desenvolva um pouquinho mais a sua ideia, é isso. Eu acho que os times brasileiros têm que entrar com esse pensamento de... A gente não tem que ligar se eles estão ou não querendo a fim desse campeonato, desses jogos. Porque a gente quer mais que se foda. Tem que chegar lá e arregaçar e mostrar pra eles como que é vibrar após uma vitória. Então, essa situação de importância para a competição, a gente está vendo que a América como um todo está dando muita importância para isso e alguns outros países também. Brasil é o que mais está dando relevância porque as transmissões que a gente acompanha é do Brasil, então obviamente que a gente está vendo que está tendo bastante torcida, porque a gente já sabe que o Mundial é importante para a gente. Para os europeus nem tanto, mas, pô, tudo bem. A gente não liga, igual eu falei. Vai chegar um momento que e isso a gente já vem tratando aqui no canal por muito tempo, que vai chegar um momento que eles vão ter que se importar. Porque o que tá acontecendo é a marca dos times sendo arranhada. E quando isso é arranhado, torcedor se importa e também a própria marca também se importa. Pô, peraí, eu sou inabalável. Você acha mesmo que eu vou deixar um time inferior me bater? Não é assim que funciona, não. Então, o grande lance para esse Super Mundial talvez os europeus realmente não estão dando tanta importância como deveriam. Não deveriam, né? Mas como os brasileiros, vamos dizer assim. Porém, nas próximas versões, talvez eu acho que a postura seja um pouquinho diferente. E isso a gente está vendo vindo não só da nossa boca de brasileiro, como também dos treinadores dos times europeus. Então, uns falam que a gente deveria levar isso mais competição mais importância e tal. E dá pra ver também nos jogadores. Pô, vai falar que o jogador não tá se importando. Eu vi um jogo da Internacional que o jogador fez o gol, foi como se tivesse feito o gol da Copa do Mundo. Então, pô, vai falar que o jogador não importa é sacanagem, né? Mas é isso. Verdade? Eu sempre falo que o ideal seria que os clubes, na verdade, conseguissem trazer ou mesclar isso. O que está acontecendo no futebol brasileiro? Na verdade, a gente reaprender a como jogar taticamente sem perder a nossa essência, que é a técnica. O europeu conseguiu se desvencilhar daquela visão que a gente tinha de jogador duro. Ainda são jogadores duros, muitos físicos, né? E pouco técnicos com a bola, não é verdade? Só que aprenderam a jogar taticamente. O ideal seria que os nossos jogadores unissem a técnica com jogar pensando um pouco mais sem a bola, que é o que o jogador brasileiro tem muito problema hoje em dia, e evoluir taticamente, mantendo a sua essência técnica. O problema é que hoje, o treinador brasileiro, eles querem aprender com o Guardiola, eles querem aprender com o Xabi Alonso, eles querem aprender com o Ancelotti, ou com o maior de todos aí, que é o Ferguson. Só que eles esquecem que o material humano que eles têm na mão é muito melhor do que o europeu. O europeu, por muitas vezes, ele vai ser um pouco mais obediente taticamente. O brasileiro, ele é técnico. Então, se você conseguir unir a técnica com a obediência tática, completamente, você vai mudar completamente a visão desse jogador, formando novos atletas da base, desde então, com essa mentalidade, né? O que eu quero dizer com tudo isso? A gente vê uma discrepância, obviamente, no futebol europeu em relação à tática, não à técnica. Na verdade, é por isso que jogadores, quando surgem como o Neymar, vai lá e deita e rola. Porque eles não estão preparados para jogadores com tanta habilidade assim. Eles estão preparados a jogar com jogadores obedientes taticamente e contra jogadores obedientes taticamente. Nunca tem um jogador com o fator predominante de quebrar as linhas, na verdade, tomar o espaço vazio. Nunca tem isso. Então, enfim. Eu acho que, e ouso dizer também dessas palavras do Cross, que os jogadores brasileiros são mais indisciplinados e às vezes isso era tomado como algo no bom sentido, porém, mais recentemente isso foi tomado mais como prejudicial mesmo, porque essa indisciplina gerou uma certa bagunça, pois os clubes europeus têm a estrutura para poder, entre aspas, disciplinar esse jogador indisciplinado.
Aqui no Brasil não tem essa estrutura para disciplinar esses jogadores, então essa indisciplina acaba se tornando algo recorrente e algo talvez não tão benéfico assim para os times, porque são jogadores que não respeitam táticas, são jogadores que não entendem muito bem do futebol, e aí, pô, vira a zona que tá. A gente tá vendo o Brasileirão, por mais que se alguém de fora fala que o nosso campeonato é um lixo, a gente vai falar, vai tomando no cu. Mas quem tá dentro sabe que os times são bem bagunçados, principalmente em suas estruturas. Então fica difícil você poder conseguir copiar uma tática lá de fora, que já tem clubes mais estruturados, clubes com, como eu posso dizer, com recursos maiores, não de talento, porque aqui, pô, no Brasil eu acho que chove talento. O problema é que a gente não tem uma estrutura financeira também para poder arcar com tudo o necessário para poder criar uma tática boa para o time ou mesmo uma estrutura muito boa para o jogador. E tudo isso faz em conta ou mesmo é relevante comparado com clubes lá da Europa, já que na Europa, pô, você vai lá, você não vê uma estrutura de um clube, entre aspas, caindo aos pedaços, você vê tudo padrãozinho, até os clubes menores têm um padrão um pouquinho elevado, e aqui no Brasil a gente vê clube grande com um padrão... Pô, eu vou puxar um pouco pro Santos, que, pô, é um time grande que tem uma estrutura falida. Até ontem, se não fosse, entre aspas, o pai do Neymar, nossa estrutura era uma porcaria. Então, esse tipo de situação, esses detalhes, faz a diferença depois para você formar um bom time ou um bom jogador. De qualquer forma, o que a gente precisa aqui no Brasil é o que já vem acontecendo. Técnicos de outros países chegando. Espero que o Ancelotti agora pegue a nossa seleção e dê esse choque tático, né, de realidade. Como o Felipão foi para Portugal e passou muitos ensinamentos para os jogadores de Portugal. Na verdade, houve ali uma mudança de ideias quando o Felipão foi para lá. Eu não estou dizendo que, nossa, não, mas teve uma mudança de ideias quando o Felipão foi para lá, até porque, até hoje, jogadores respeitam muito o Felipão. Na verdade, isso é um fato. Dito tudo isso, pra você não vir falar que é porque o Corinthians não tá lá, porque assim, falou isso é babuíno. Todo respeito. É 10 de QI. Não dá pra discutir com babuíno. Eu não discuto com babuíno. Não dá, não tem condição. Por que eu tô falando tudo isso? Me dói muito. E de verdade, tá? Vocês aí que são torcedores, que estão do Corinthians, que estão nessa aí, ou você que é rival e tá assistindo isso aqui, me dói muito não ver o meu clube lá. É óbvio. É claro que eu queria ver. Quem que não queria que o seu clube tivesse nesse Super Mundial, não é verdade? E se a gente for ver, e eu não tô falando isso pra zoar não, tá? Porque o Palmeiras não tem Mundial, gente. Isso é verdade. Isso é um fato. Não adianta forçar a barra, não adianta dizer que tem. Ninguém nunca, enquanto torcedor de futebol, e quem faz o futebol são os torcedores, vai aceitar que Palmeiras ou qualquer outro tenha essa Copa Rio como Mundial. Até porque se for assim, o Corinthians vai ser tri-mundial. O São Paulo acho que vai ter 5. Não faz o menor sentido. Parem de forçar, isso é ridículo. Agora, eu falo isso porque, por exemplo, o Corinthians é o primeiro e o último campeão mundial sul-americano. Você já parou pra pensar nisso? O Corinthians é o primeiro. Mas foi contra o Vasco, não importa. É FIFA, venceu e acabou. Não tem essa. O Corinthians passou de Real Madrid, passou de vários jogos. Então foi o primeiro oficial, tá lá na FIFA, ó. Oficial, você for lá no museu, tá lá, escudo do Corinthians. Todos os posts da FIFA tá o Corinthians e excluem vários times aí que não tem Mundial, que diz que tem. Então, oficial, o Corinthians é o primeiro campeão e o último campeão sul-americano. Eu não tô falando isso pra gerar hate, pra zoar. Isso é um fato. Discordo. Não vem com essa não, Cross. Esse Mundial aí contra o Vasco aí, passou pro Real Madrid, passou... Não. Cross. A gente aceita que vocês têm 2 Libertadores, agora vai me falar que tem 2 Mundiais? Não vem com essa não. O Corinthians tem um Mundial, já foi de um grande tamanho, aquele Mundial em cima do Chelsea, sem o seu principal jogador, que na época era o Drogba, né? Mas tudo bem, ganhou na bola, então a gente aceita esse Mundial. Agora não vem me colocar um Mundial que a FIFA declara, não. Se for assim, a gente vai ter que aceitar o Mundial do Palmeiras, vamos ter que aceitar um monte de coisa aí que não, a gente sabe que, pô, pelo amor de Deus, né? Vamos aqui, Cross, vamos aqui. Não vem com essa de bimundial pro meu lado, não, irmão. Aqui é só um Mundial pra vocês e tá bom, de bom tamanho. Mas esse lance de
Ah, se meu time não tá lá, foda-se a competição. É óbvio que, tipo, isso é um pouquinho de ego e rusga de torcedor. Mas, pô, qual torcedor não gostaria de ver seu clube lá? Por mais que meu peixão tenha toda essa confusão, eu tenho certeza que se estivesse no Super Mundial, eu ia estar, pô, nossa, felizaço, velho. Torcendo pelo clube, torcendo pelas vitórias, porque eu sei que o dinheiro que os clubes brasileiros estão angariando ajuda bastante o clube. Então, pô, é óbvio. É óbvio que eu ia querer o meu clube lá. Isso aí, sem dúvida. Isso é um fato, certo? Nos moldes de mundial que a gente teve até agora, o Corinthians é o primeiro e é o último, tá? Ponto. Então, me dói muito não ver o Corinthians nesse mundial. Porque ia ser do cacete se a gente tivesse um Corinthians lá, certo? Se a gente tivesse um time também, outro clube de massa, né? Pra chegar lá e invadir os Estados Unidos, como a gente fez no Japão, que é um bagulho de outro mundo pensar que isso aconteceu, certo? Só que, diante da bagunça que a gente vive, eu não sei se a gente participa tão cedo. E eu acho, sinceramente, que nem deve. Hoje, as pessoas fizeram com que o Corinthians, que não tem culpa de absolutamente nada, não mereça participar. Hoje o Corinthians está mais em noticiário policial do que em noticiário esportivo. Hoje a gente olha para dentro do Corinthians, e a gente já vai falar disso, tem jogador fazendo musiquinha para apresentador. Então esse é o grau de ridicularização que esses jogadores estão fazendo, certo? Hoje a gente tem uma gestão? Não, a gente não tem uma gestão, na verdade. Não existe gestão dentro do Corinthians. O que existe é uma pataquada de mulambo que parece aquelas marionetes que não servem para absolutamente nada. E quando vem um dizendo que vai ser o salvador da pátria, dá 2 meses ele já não consegue fazer nada, porque vai ser obediente à corja que está lá. Então, você corintiano, assim como eu, que tá puto porque o Corinthians não está nesse Super Mundial, não merece. E os clubes que estão no Super Mundial são clubes que de fato mereceram estar lá. Isso é um fato, você pode ficar puto, eu odeio o Palmeiras, tá? Odeio o Palmeiras, minha esposa é palmeirense, mas eu odeio o Palmeiras, não dá, odeio esse clube. Mas a gente não pode esquecer o que é o futebol. Futebol por futebol, o Palmeiras está a 15 levels acima do Corinthians em tudo. Futebol, gestão, base, né? Gestão já envolve organização. O Palmeiras merece demais estar lá, ganhou 2 Libertadores nos últimos anos, ganhou, vem disputando tudo, vem ganhando o brasileiro, merece estar lá. Mesma coisa o Flamengo, Botafogo, último campeão da Libertadores, Fluminense venceu a Libertadores com o Diniz, o que pra mim foi uma puta, meu Deus, é o fim do mundo, mas venceu. Não, essa Libertadores com o Diniz aí foi algo fora do comum. Mas o Kroos tá certo quando ele diz que os clubes que estão lá no Super Mundial merecem estar lá justamente por ter uma estrutura. Eu acho que é aquela situação que o Jorge Igor comenta bastante. Quando o bom trabalho e o planejamento é recompensado. E nesse caso, esses 4 clubes estão sendo muito bem recompensados pelos seus bons trabalhos. Já que, Botafogo, Flamengo e Palmeiras, para mim, são os 3 maiores clubes do Brasil. Em quesito de time e estrutura. Eu acho que isso é meio que inegável. Por mais você, corintiano, que esteja falando, não, meu time é o maior. Cara, tudo bem você achar seu time o maior. Eu também acho o meu Santos o maior. Só que vamos colocar na ponta do papel? Vamos colocar fora da teoria? Vamos colocar na prática mesmo? Pô, o Corinthians, até igual o Corinthians falou, até ontem era caso de polícia. E ainda não acabou. O Santos tem uma família tentando tomar conta do time. Que até onde estava de 4 pro Neymar para poder renovar. Então como você acha que esses clubes vão se comparar com um Palmeiras, um Botafogo, um Flamengo? Não tem comparação, cara. O Fluminense fez um bom trabalho 1 ano e conseguiu conquistar a Libertadores, então mereceu estar lá onde está. Então, acho que se a gente realmente for sincero na comparação das coisas, a gente vai compreender o porquê da gente estar na merda, porque eu tenho certeza que são repetidas gestões ruins, no caso do Corinthians e também no caso do Santos. Enquanto isso, um Palmeiras da vida, um Flamengo, um Botafogo conseguiram virar a chavinha para algo positivo e estão colhendo os frutos. Eu acho que esse é o pensamento que se deve ter nesse momento. Entendeu? E nada contra o Fluminense, hein? Agora o Diniz, meu Jesus amado. Mas venceu, então os 4 clubes que estão lá são os clubes que merecem estar. Aí você pega o Corinthians, deve 2 bilhão, certo? É já um time que não tá protagonizando mais. Se não fosse a sua torcida, meu Deus, eu não sei o que seria do Corinthians. Aqui tem uma torcida muito forte. É como eu falei, mesmo o Corinthians vivendo um dos seus piores momentos, ele se iguala, certo? Ao próprio Flamengo que tá vivendo o seu auge.
enchendo o estádio sempre em todos os setores, vendendo e sendo um dos cabeças que mais vende camisa, mesmo vivendo dos seus piores momentos. Então é por isso, não adianta vocês rivais ficarem putos quando a galera fala, o Corinthians é uma potência que bem organizada ia dominar também o futebol. Isso é um fato. Isso é um fato, pela força que tem o clube. O Corinthians, mesmo em situações ridículas, chegou em final da Copa do Brasil por causa de força de torcida. Chegou aí, ganhou um Paulista, sabe-se lá como, do próprio Palmeiras, está disputando o Mundial. Isso é força de torcida, isso é potência do clube. Agora, eu não posso falar para vocês que eu não fico triste do Corinthians não estar disputando esse Super Mundial. Claro que eu tô triste, claro que eu queria estar lá. Agora, eu te pergunto de torcedor para torcedor, você acha que o Corinthians deveria estar lá? O Corinthians merece estar lá? Todos esses anos? Merece, cara. Então, o momento de cobrar, o momento de chegar em cima, ele tá passando. Porque já vai renovar essa gestão, vai entrar outro cara lá, aí ele se escora no estatuto, não tem como mudar o estatuto. E não adianta, cara, não adianta. Não adianta. A gente não vê nem mudar nada, entendeu? Os caras vão lá, fazem a pressão toda interna, pressionam os caras, né? Nem foram os caras da Gaviões lá, bateram ninguém, né? Pelo amor de Deus. Invadiram lá e tal. O problema é o estatuto. Enquanto não tiver alguém forte de verdade na política do clube dentro, nas raízes, não adianta ameaçar, não vai acontecer nada, gente. O que vai acontecer vai dar um tumulto no dia, uma polícia, e vai continuar nessa. Enquanto alguém que tem condições no papel de mudar não conseguir fazer isso, não adianta. Bom, eu acho que o Cross teve a mesma visão, que eu acho que na época ele tava viajando, se não me engano. E na hora que eu vi esse lance da invasão do CT lá do Corinthians, eu falei, mano, isso aí vai dar em nada, cara. Porque justamente as pessoas que deveriam ser cobradas não estão sendo cobradas porque elas estão escondidas. Basicamente, eu acho que o torcedor muitas vezes não sabe nem quem cobrar. Ele vê uma pessoa na frente que é o presidente, que no caso era Augusto Melo, acha que é ele o culpado. Cara, não é só uma pessoa. É tipo um complô. É uma gestão total de pessoas incompetentes que estão ali entranhadas no clube e não sai de jeito nenhum. E é óbvio que é muito doido, porque, tipo, eu olho pro Corinthians e olho pro Santos e eu vejo duas grandes potências pra poder se tornar realmente relevantes no futebol. Pô, o Corinthians, do jeito que a gestão é caótica, já é grande do jeito que é. Imagine se fosse bem organizado. Imagine se tivesse um padrão Palmeiras, que vamos comparar com que é onde dói no torcedor, né? Tipo, imagina um Corinthians com uma estrutura do Palmeiras. Cara, seria algo revolucionário devido à quantidade, à massa de torcedores. Outra torcida que agora eu vou puxar a sardinha pro Santos mesmo. Toda vez que o Santos joga em São Paulo, lota o estádio. Por quê? Porque tem uma gama de torcedores ali que gosta do clube. Só que qual é o problema? Você tem uma gestão de clube que tá cagando pro time. Tá cagando pra tudo, porque se fizesse bom trabalho, a gente ia ver uma boa estrutura, ia ver o nosso time com bons resultados e a torcida cada vez mais crescendo. Agora me fala, como que o Santos vai querer se estruturar com um estádio que só cabe 15 mil pessoas? Como que um Corinthians vai querer se estruturar se não tem nem presidente direito? Pô, não dá, cara. A gente compara com os times lá de cima, que é Flamengo, Botafogo, Palmeiras, é passar vergonha. É simplesmente falar, não, desculpa, não quero nem entrar na discussão, deixa pra lá. Porque é vergonhoso se a gente se comparar com esses clubes, em quesito de estrutura. Então não dá, cara. Então, ou a torcida começa a perceber que o problema está realmente nas corjas entranhadas no clube, ou vai ficar difícil. Ou a gente fica com essa discussãozinha de Memphis, Neto, Neymar, Santos, é isso. Hoje não vai sair dessa, nunca. Então, o que seria o correto era ter um cara que hoje tem possibilidade de fazer mudança no papel dentro do Corinthians, apoiar esse cara e o defender até o último, mesmo quando a corja tentar derrubá-lo. Não foi o Augusto Melo. O Augusto Melo estava abraçado com o Andrei Sanches até um tempo atrás. Então, assim, quem vai ser esse cara? Eu também não sei, por isso que é muito difícil discutir sobre isso, certo? Agora, o Corinthians merece? Então, por mais que eu não acho que o europeu tá dando a vida para ganhar esse torneio, certo? Que os brasileiros não tem nada a ver, eu queria muito estar lá. Porque é um torneio muito legal, é um torneio que é histórico, é um torneio maneiro, certo? De qualquer forma, com o time que a gente tem mal montado,
com a nossa gestão, com tudo isso, não merecemos e o correto é a gente não tá mesmo, tá? Bom, esse foi o vídeo do Cross, cara, excelente vídeo do Cross, por isso não é à toa que eu peguei esse corte do vídeo total de 35 minutos, porque eu acho que ele fala um assunto muito interessante que pega realmente lá no fundo do torcedor de querer cutucar e também, nossa, lá no fundo e cutucar lá ele totalmente, mas que provoca realmente o torcedor a pensar se a situação do seu clube está realmente boa para você poder mascarar tudo isso ou passar um pano em todas as coisas ruins que acontecem no clube. Eu acho que esse é o pensamento que se deve ter nessa situação, justamente por esse Super Mundial tá acontecendo. Pô, o seu clube, Corinthians, Santos, mano, tá parado há tipo quase 2 meses. Imagina o quão ruim é você ficar ligando a TV ou ligando. Pro Corinthians eu acho que é mais doloroso ainda, porque você tá vendo o seu maior rival lá na TV enquanto você não pode fazer nada. Então, é isso que eu acho que o Cross quer provocar no torcedor e explicar que não adianta você ficar torcendo por pessoas ou coisa parecida, que não é assim que vai mudar. Você precisa fazer um pente fino e encontrar o grupo de pessoas ideal ou mesmo uma pessoa ideal justamente para você dar o seu apoio. E isso não só num clube de futebol, mas também na vida política ou mesmo na sua vida. Pô. Você tem que fazer um pente fino para justamente encontrar pessoas que possa realmente serem merecedoras da sua torcida ou da sua confiança. Eu acho que é assim que a gente começa a prosperar e fazer as coisas se desenvolverem. Mais ou menos esse é o meu pensamento sobre isso. Bom, esse foi o vídeo, muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo. Deixa o like, comenta e compartilhe. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer. Vem junto, vem fazer parte dessa... eu não vou dizer família, mas vem fazer parte desse amontoado de gente aqui. Vem comigo, tamo junto e falou!